Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de estar aqui te glorificando, Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento, que o Senhor use nosso irmão Baden e nos dê sabedoria. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Ragnar. Ia falar obrigado a Elias. Então, hoje eu vou falar um pouquinho do pregar na palavra, não um pouquinho, muito, sobre sobre a divindade de Jesus Cristo, né? Como que Jesus Cristo realmente é Deus, é divino. Por quê? Porque ele foi anunciado séculos antes, né? Para a gente conhecer e da onde, como Jesus Cristo foi anunciado, né? Porque não basta só saber, ele nasceu lá no manjedouro, né? Não é só isso. Não é só, é verdade, ele nasceu num lugar bem assim simples, mas tem muito mais. Isso não quer dizer, não explicita que ele é Deus, né? Agora, o que prova mesmo que ele é Deus, é o que explica tudo isso, é através das profecias. Um profeta que falou muito sobre quase o livro inteiro, sobre a vinda de Jesus, de Deus, em carne, foi o Isaías. Eu vou pegar alguns trechos para depois, domingo que vem, então, falar do nascimento de Jesus, né? Mas para a gente saber o que originou, né? Então vamos ler. Eu tenho nas Bíblias que a gente tem, menos do Elias e da Milena, tem uma introdução que eu gostaria que a gente lesse. Você pode pegar junto com a Bíblia da Miriam, e a Milena pode ler junto com também o marido. Na introdução de Isaías... Isaías o quê? É Isaías o profeta, né? É na página 784. 784. O profeta Isaías. Então, eu vou ler, senão a gente vai se alongar demais. Então, 784. Aí eu vou ler onde está escrito introdução profeta, e depois onde está escrito estudo dos profetas. Os dois parágrafos, é mais um profeta embaixo. Só para a gente saber quem é Isaías, hein? Porque é importante a gente, antes de ver o que ele está falando, quem era esse profeta, hein? Então eu vou ler para não prolongar. No estudo das mensagens dos profetas, devemos entender que o significado do termo profetas pode ser, primeiramente, uma pessoa com a função de expressar publicamente o discurso religioso, muito semelhante ao pregador de hoje. Esta foi a função mais comum dos profetas, ou do profeta. Alguns foram reformadores, enquanto outros foram evangelistas ou avivalistas, que avivam, né, a fé. A segunda função, aquele que realizava a função dos escribas e escrevia histórias e a biografia e os anais das suas nações. Era um escrivão, hein? De hoje. Nessa função compilaram ou escreveram grandes porções dos livros do Antigo Testamento, que vai até o nascimento de Jesus, hein? A terceira função é a função principal do profeta Isaías, aquele que era capaz de discernir o futuro e prever eventos que se tornariam públicos mais tarde. Então isso para entender, porque as pessoas falam hoje, tem um profeta. Quem é realmente o profeta, né? Hoje não tem mais profeta, assim, em sentido bíblico. Porque hoje, como está falado aqui, os que eram profetas hoje são pastores, evangelistas. Ele tem essa função. Aí a gente vê no estudo dos profetas, mais no meio da página,
O estudante deve ter em mente que o profeta lida principalmente com as condições morais e religiosas do seu próprio povo no período do seu ministério. Suas denúncias, advertências, exortações não são, portanto, princípios abstratos, mas são locais para Israel. O profeta era, em primeiro lugar, um patriota judeu e um avivalista cheio do Espírito Santo com zelo por Israel. Olha como é importante isso aí, hein? O profeta não era qualquer um. Primeiramente, ele era patriota também. Como a gente falou hoje muito de patriotismo, então ele era patriota. Aí está escrito bem, o profeta era. Então não é mais. Ele era. Quer dizer que não tem mais profeta. Isso aqui também é uma prova clara, hein? Que ele era um patriota, era judeu, porque era do povo de Deus, claro, é cheio do Espírito Santo, porque ele escrevia e profetizava sobre a influência de Deus, do Espírito Santo. Os elementos proféticos desses livros devem ser interpretados à luz de, primeiramente, um cumprimento próximo ou local com a dispersão e restauração. O cumprimento próximo ou local. Então, quer dizer que são coisas que se cumprirão num tempo próximo ou no local lá onde ele profetizava. Esse tempo próximo, ele é muito abstrato, né? Porque ele pode ser próximo em um ano, meses, ou décadas, ou séculos. Suas denúncias, advertências e exortação não são, portanto, princípios abstratos. Não, desculpa. Outro parágrafo. Segundo, um cumprimento distante é maior do qual o primeiro é apenas um precursor, como o advento do Messias, quer dizer, a chegada do Messias, que é Cristo, né? E seu reinado glorioso sobre a terra. A interpretação da profecia deve geralmente estar no significado literal, natural e espontâneo das palavras. Isso é importante também. A interpretação da profecia, ou das profecias, devem ser no significado literal, quer dizer, não é ler entre as linhas, como tem muitos teólogos ou doutoras que falam, não, mas aquele quis dizer isso. Não, ele disse isso. Ele não quis dizer outra coisa, não. Ele é literal. Deve estar no significado literal, natural e espontâneo da palavra. Não é interpretar, não, mas ele diz isso porque ali a coisa. Aí vai distorcendo as coisas. Hein? Tem muita gente que fala, mas tem que ler entre as linhas para interpretar. Entre as linhas não vejo nada escrito, não. Não consigo ler, não. As seguintes passagens mostrarão como a profecia já cumprida foi cumprida literalmente e não alegoricamente. Essas profecias, claro que eu não vou pegar esses passagens todos, mas dão a prova que as profecias se cumprem da maneira literal, é que não é uma alegoria, não é uma coisa, uma fantasia, né? Isso, uma fantasia, entendeu? É prova que eles eram queimados. Se as coisas que eles estavam prevendo num tempo próximo, por exemplo, quando eles iam para a guerra, é que falava, não, tal povo vai te atacar, ou não vai te atacar, você vai vencer. Se eles perdiam, o profeta era queimado. Se ele falava que ia vencer, que Deus tinha falado que eles iam vencer, ou que não vencia, era, entendeu? Não podia, porque era a prova que não era de Deus. Não é? Porque se é de Deus, ele vai se enganar. Não. Então, eu tinha que pensar duas vezes antes de falar, eu sou profeta. Hoje tem muitos querendo ser profeta. Se fosse queimado hoje, ninguém também ia querer essa responsabilidade, né? Aí eu vou ler agora no penúltimo parágrafo, o profeta Isaías. Várias coisas são conhecidas sobre ele. Primeiramente, ele foi chamado ao ministério no último ano do reinado de Uzias. Segundo, morava em Jerusalém durante os reinados de Uzias,
Jotão, Acás e Ezequias. E parece que passou a maior parte da sua vida como uma espécie de pregador da corte ou capelão do rei. Para, assim, a gente colocar o Isaías no seu contexto. Ele não era alguém que andava no deserto, assim, tipo João Batista, vestido de pele de Camelo, né? Ou de urso, ou de sei lá o que. Ele é o mais renomado de todos os profetas do Antigo Testamento. Suas visões não estão restritas ao seu próprio país e época. Falou por todas as nações e por todas as épocas, mesmo restritas ao seu país e época. Foi um homem intelectualmente poderoso, de grande integridade e notável força de caráter. Então não era alguém que tinha punho, hein? É citado no Novo Testamento mais do que qualquer um dos outros profetas. No Novo Testamento, na época de Jesus. Ele retomou muitas coisas. Paulo e outros apóstolos e discípulos retomaram citações do Isaías mais que tudo e qualquer um outro. E devido à relação do seu ensino com a época e os ensinamentos do Novo Testamento, suas profecias foram chamadas de ponte entre a antiga e nova aliança. Ele foi chamado de ponte, ele fez essa ponte entre a lei, entre as leis estabelecidas por Deus, todos os reis, essa época do Antigo Testamento, com a nova aliança, que é a época da graça que a gente está vivendo hoje. Então ali foi essa ponte, por quê? Porque ele é um profeta messiânico, que anunciou o Messias, a vinda do Messias. Um deles, entre outros, mas que mais justamente anunciou, ele falou, comparou épocas ao Messias, que havia de vir. Ele se casou e teve 2 filhos, para ver que ele não era nenhum eunuco. Ele se casou, tinha mulher, tinha filhos, era um cara mais ou menos normal. Não era, além de ser profeta. A gente já tem essa noção, às vezes, que profeta são caras completamente assim, quase santos porque é escolhido por Deus, mas que não tem mais vida própria, que tem uma vida só assim, como que a gente fala? Nessas coisas de monge. Não é monastério, a gente quer falar. Isso, coisa assim. Entendeu? Então não é bem isso. Ele vivia dentro da corte dos reis. Ele era bem agraciado pelos reis, Certamente comia bem, vivia bem. Bem sucedido. Ele era bem sucedido. Era um cara de caráter. As pessoas escutavam ele. Ele andava no meio de um povo, não só desmunido, mas no meio da corte, esse tipo de coisa. Então, vamos ler agora em Isaías também, no capítulo 7, os versículos 2 a 7. Agora a gente vai ler mais essas passagens onde ele anuncia o Senhor, a vinda do Messias. Alguns. Para realmente a gente ser consciente e ciente que Jesus era Deus na terra entre a gente. Ele não era um profeta, como muitas religiões estão, os mormons, quase todas essas religiões que a gente conhece, que não são assim, cristãos evangélicos, eles estão até os maçons, é tudo profeta, o Jesus. Então ele é filho de Deus, ele é Deus em carne e osso, encarnado.
a segunda Pra pessoa eles, da eles Trindade. falam que foi só um profeta, né? É. Os judeus, Todas essas religiões que são quase cristãs, que se chamam até de cristãos, mas são mais de crentes que cristãos. Então, capítulo 7 de Isaías, versículos 2 a 7. Hein? Havia chegado à corte de Judá a seguinte notícia. Vê como ele andava dentro da corte, né? Entre os reis. A Síria se aliou com Israel contra nós. O coração do rei e do seu povo estremeceu de medo. Como árvore se agita numa tempestade. Estava todo mundo desestabilizado. Os pés, o chão estava saindo, né? Debaixo dos pés dele. Porque Israel tinha se juntado com a Síria para atacar a Judá, que eram tribos ainda na época. Hein? Israel era uma tribo, era um reinado, Judá era outro reinado, na verdade eram reinados. Tinha o reinado do norte e o reinado do sul. O coração do rei e de seu povo estremeceu como árvore se agita numa tempestade. Então o Senhor disse a Isaías: pegue seu filho, Sear-Jazub, e vá encontrar-se com o rei Acás. Ele estará no final do aqueduto que abastece o tanque superior perto do caminho para o campo onde se lava roupas. Diga a Acás que pare de se preocupar e que não precise ter medo da ira ardente daquelas duas brasas apagadas. Rezim, rei das Sírias, e Peca, filho de Remalias. Ele chama de brasas apagadas, que já não tem mais força. Hein? É uma coisa que só está fumaçando. Não tem mais calor, não tem mais vida para acender nada. Agora você vê como que Deus fala para o profeta. Não é o rei que foi procurar o profeta. É Deus que falou para o profeta, vai procurar o rei. Ele vai estar ali, você vai encontrá-lo e você fala para ele. Por quê? Porque o rei estava se estremecendo. O Senhor tinha sentido o coração. Pode ser que o rei tinha clamado ao Senhor. Não é? Ah, Senhor, o que a gente faz agora? A gente vai ser esmagado e tudo. Eles se aliaram, duas nações, dois reinados grandes, fortes, contra a gente. Então, ele falou, não, então vai lá. Eu vou dar a resposta para ele. É verdade. Até o 7, né? É verdade que os reis da Síria e de Israel tramam contra ele e dizem, Deus falando para Isaías, né? Atacaremos Judá e conquistaremos. Então colocaremos os filhos de Tabeal para reinar sobre Judá. Mas, assim diz o Senhor soberano, essa invasão não acontecerá. Jamais ocorrerá. Isso, eu vou parar aqui, porque depois ele fala mais coisas, mas o importante é isso. Que ele está indo para falar para o rei que essa coisa não acontecerá. Que nunca, vamos lembrar disso. Aí vamos ler no 14. O porquê? Versículo 14? Sim, versículo 14 do mesmo capítulo, desculpa. Bom, na verdade eu vou ler até do 10, né? Porque senão não vai dar para entender muito bem. tá. Porque aí ele vai, isso através dessa, É o 10 do 11, né, de Isaías. no capítulo 7, o mesmo capítulo, do versículo 10 a 14. Porque essa é a primeira profecia que anuncia Jesus. Eu quis ler antes esses fatos ocorridos, porque faz parte dessa profecia. Né? Então, versículo 10. Depois o Senhor enviou esta mensagem ao rei Acás. Peça ao Senhor, seu Deus, um sinal de confirmação. Pode ser algo difícil, alto como os céus, ou profundo como o lugar dos mortos. Veja bem, ele está falando próprio a Deus. Está falando para Isaías, fala para o rei,
Pode pedir um sinal, mas tem que ser um sinal difícil. Não tem que ser uma coisa óbvia. Porque é muito fácil, qualquer um poderia profetizar alguma coisa. Então peça-me um sinal que eu vou te comprovar que é uma coisa, que é verdade o que eu estou te falando, que eles não te vencerão. Ele fala assim, pode ser algo difícil, alto como o céu. Tem coisa mais difícil, mais nessa época, de ir lá nas alturas do céu. Ou profundo como um lugar, como a morte. Quem conhece a morte? Ninguém. Profundo como o lugar dos mortos. Peça-me um sinal. O rei Acaz, porém, respondeu com muita sabedoria. Essa aqui é o que eu estou falando. Não porei o Senhor à prova desse modo. Eu não pedirei sinal. Então o profeta disse, ouçam bem, descendentes de Davi. Não basta esgotar a paciência das pessoas, agora também querem esgotar a paciência do meu Deus? Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará luz a um filho e o chamará Emanuel. Aqui ele está já agora fazendo a primeira profecia do livramento. Eles não iam ser atacados, é que a gente viu, hein? Ele não falou, essa invasão não acontecerá, jamais mais ocorrerá. Por quê? Porque ele está enviando um livramento, que é agora que a gente sabe que era Jesus, mas naquela época não era. Mas ele estava falando que nunca acontecerá, que essa vitória da Síria e de Israel contra Judá nunca aconteceria, é que eles não seriam invadidos. E já nesse mesmo contexto, ele fala como o mundo, ele compara essa invasão de Judá, que é o povo dele, que ficou fiel a ele, o reino de Judá, ele compara aos cristãos de hoje. A gente já pode dar essas premissas, essa sombra, e como ele fala sempre, a lei era a sombra do que era por vir, não é? A lei era a sombra de Jesus, que veio com a nova aliança, que não aboliu, mas cumpriu toda a lei, acabou. Essa aqui também, isso era uma sombra do que ele era por vir. Esse livramento de Judá naquela época era a sombra do que ele anuncia aqui. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Esse sinal veio. O nascimento de Jesus veio. Ele nasceu por uma virgem. Por isso o Senhor... Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará luz a um filho e o chamará de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Eles não se chamam Emanuel, mas o significado de Jesus é o mesmo. Entendeu? Então, porque depois o anjo falou, você vai chamar ele de Jesus, a gente vai ver. Então, para entender bem como funciona a profecia, hein? Porque naquela época, essa parte eles não podiam entender. Era realmente profético. Era uma parte de profecia mais para longe e tinha a parte mais local, como a gente leu antes na descrição dos profetas. Era essa parte local, é mais num curto prazo, que era a guerra iminente que eles iriam sofrer e vencer, e tinha essa outra parte da profecia que era muito mais distante, que acabou a acontecer também. Vamos continuar então. Essa aqui foi a primeira profecia em relação a Jesus. E a gente sabe que Jesus, por quê? Porque foi de uma virgem, porque foi Deus conosco. E aí, o mesmo profeta, no capítulo 9, um pouquinho mais para frente, nos versículos 2 a 7, fica aí muito mais enfático. Capítulo 9.
2-7. Né? Eu vou ler. O povo que andava na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra das trevas profundas, uma luz brilhará. Essa luz salvadora, a gente já sabe quem é hoje. Né? É. Tu multiplicarás a nação de Israel e seu povo se alegrará. Eles se alegrarão diante de ti, como os camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros ao repartir os despojos. Pois tu quebrarás o jugo da escravidão que os oprima, e levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros. Quebrarás a vara do opressor. O que é isso? O jugo da escravidão é Satanás que está nos mantendo escravos, não é? Então vai ser quebrado dessa opressão. O fardo pesado é o pecado. Nós não temos um pecado que é nosso julgamento, nossa condenação, nossa condenação. Então, pois tu quebrarás o jugo da escravidão, ele não terá mais, Satanás não tem mais autoridade sobre nós, e tirarás o peso, o fardo que lhes pesava sobre os ombros. Quebrarás a vara do opressor, o Satanás que vem com essa autoridade para nos falar, não, você é julgado, você é perdido. Satanás é isso, né? A morte, você é destinado para a morte. Não, isso, a morte foi quebrada. Como fizeste ao destruir o exército de Midian? As botas dos guerreiros, seus uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimados, servirão de lente para o fogo. Tudo que Satanás, as obras, essa aqui são todas as obras de Satanás, né? As vitórias, pseudo-vitórias que ele teve. Pois um menino nos nasceu. Olha, isso 650 anos, 700 anos de Jesus nascer. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre os seus ombros. Qual é esse governo? O reino de Deus. O governo, o reino de Deus estará sobre os seus ombros. Ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso. Quem poderia ser Deus? Se não for Deus mesmo, através de Jesus, hein? Então é Deus, não um profeta. Pai eterno. Um profeta pode ser um pai eterno. Nosso pai que criou tudo, que nos criou. Então ele fala aqui que ele vem, esse menino nascerá, será chamado de pai eterno. Se ele é chamado de pai eterno, é que é Deus mesmo. É uma pessoa, é a segunda pessoa da Trindade, mas é um Deus só. É Ele mesmo, Deus mesmo. Maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Porque antes o outro é chamado príncipe das trevas, né? Que tem o pecado, que tem todas as doenças, as enfermidades, as depressões, os medos, tudo isso é de Satanás. Agora, o príncipe da paz é Jesus Cristo, que nos deixa o seu Espírito depois santo. Mas é Jesus que é o príncipe da paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. É eterno, jamais terão fim. É um governo, é um rei que vem para governar, para nunca mais ter fim. É o reino de Deus. Porque Deus falou para Jesus no Apocalipse que ninguém se encontrou justo para poder abrir os céus, o livro. O único que foi encontrado justo foi Jesus. Então é por isso que ele fala, seu governo e a sua paz jamais terão fim. O reino de Deus é que é Jesus que veio para reinar. É o rei. Deus, é o Pai. Jesus é o rei. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todo e sempre.
o zelo, porque Davi era a referência naquela época, né? Do rei justo, do rei que tinha vindo no lugar do Saul. Hein? O Saul ele foi encontrado depois, ele se destornou, como fala, ele se virou, ele se afastou de Jesus, de Deus. Ele fez coisas muito feias no final. E Davi foi encontrado lá, o pastor, o menos formoso, também é um tipo de Jesus. Né? Quando a gente compara como Davi foi encontrado por Deus e consagrado através de Samuel. Então ele é um tipo de Jesus. Né? Ele era o menos formoso, o mais servo, assim, que pastava os ovelhas, que servia para todos os irmãos, para o pai, que era o menos, assim, prestigiado. Né? Era igual a Jesus, praticamente. Só que não tem essa autoridade. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todo e sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos, Deus Pai, hein, que é Senhor dos Exércitos. Você vê como a palavra sempre compara tudo com essa hierarquia de autoridade e poder, são os exércitos, hein? Sempre ele fala de exército, Milhões de anjos, né? de milhões de anjos. Fará que isso aconteça uns 700 anos antes. Ou como ele falava, fará que isso aconteça 700 anos. É como se hoje alguém falasse assim, em 2740, em 2700, vai nascer um menino que vai salvar a Terra. Mas é verdade, já que 700 anos, 650, 700 anos, entendeu? É uma coisa, quem fala que a Terra, não sei, a gente, foi fruto de uma explosão, ela veio de onde, primeiramente, essa explosão? Se for, ela não se criou sozinha também, não. Aí a gente vai continuar. Por último, eu vou ler o capítulo 53, que é o capítulo mais conhecido de Isaías, que dá as características de Jesus, né? Como que ele será, como que ele será encontrado, para ninguém duvidar que Jesus era Deus, que Jesus era filho de Deus. Como quando eles falaram quando ele morreu, todo mundo falou na hora que ele morreu, tudo se escureceu, o véu se rasgou, todo mundo falou, realmente, esse aí era filho de Deus. Entendeu? Então vou ler o capítulo inteiro, mas não vou desenvolver muito, mas para a gente ter essa clareza, hein, de quem ele é, porque o capítulo em si já é muito explicativo, muito claro. Capítulo 53 de Isaías. Ele está perguntando, quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou seu braço forte? Meu servo cresceu em sua presença, como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Isso eu vou desenvolver um pouquinho, porque é interessante. Você vê que aqui ele compara Jesus a um broto verde, você já viu essas árvores com raízes enormes, que crescem com folhas verdes em cima de pedras? Sim, eu já vi. Não tem? Parece que eles vão dentro das fissuras das pedras. Não tem terra, não tem nada. Então, Jesus, ele veio assim, né? Ele não nasceu numa terra rica, num lar. Ele nasceu onde estava difícil mesmo. Ele cresceu e deu frutos bons, mesmo a partir do nada. A partir do nada, ele não tinha nada. Meu servo cresceu em sua presença, como
tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem de majestoso. O que você poderia ler depois. Tem lá embaixo dessa Bíblia, tem um apostilo, tem uma nota, que é interessante de ler a respeito disso. Aqui está escrito, tem um... É sobre o que você estava resumindo aí, sobre raiz, né? Isso, muito interessante. Mas um resumo que eu fiz. Não havia nada de belo, nem majestoso em sua aparência. Nada que nos atraísse. Foi desprezado, rejeitado, homem de dores, que conheceu o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Mas isso é muito fácil falar hoje, hein? A gente conhece a história. Só que ele falou isso há 700 anos antes. Antes de acontecer, né? É incrível, né? Entendeu? Ele falou isso em 650 e pouco, ou 670, antes de Cristo. Entendeu? Hoje é muito fácil a gente falar, ele foi detestado, ele foi... não desprezou. Muito fácil, mas já naquela... aconteceu, né? Entendeu? É, mas tem mais, tem coisas por vir ainda, É. no Apocalipse. Ah, tem- sim, não, é mesmo né, em Daniel, em vários lugares. Mas isso é mesmo o evangelho, quando se vê como que ele foi atacado, Sim. apedrejado tantas vezes, se vê no evangelho. É praticamente A vida de Jesus. é praticamente a vida de Jesus contada 700 anos antes. Foi desprezado e nós não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si. Mas pensam bem tudo isso e falam antes. Tem que pensar a cada frase. É divino. Só pode ser divino. Foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, porque todos falaram para ele, como você, agora você vai morrer porque você se chamou de filho de Deus. Então, ele fala, pensamos que ele foi castigado porque se achava rei, né? Filho de Deus. Mas ele foi ferido por causa nossa, da nossa rebeldia. E esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fossemos restaurados. Por que ele sofreu tudo isso? Para nos salvar, para que fomos restaurados. E recebeu açoites para que fossemos curados. Porque ele se encarregou das nossas doenças, das nossas enfermidades. Eu vou só dar um parênteses. Enfermidade, na palavra, geralmente é coisa que vem do Satanás. Doença não obrigatoriamente, mas a enfermidade é coisa, naquela época, mais ainda que hoje, que a gente está sobre a época da graça, mas naquela época tinha essas coisas de maldições que ia de décadas em décadas, de pai para filho, é coisa assim, né? Hoje nem tanto. Então ele veio se encarregar de todas essas maldições, né? A gente nunca fala de maldições na Bíblia, mas de enfermidade. É uma coisa também que a palavra nunca fala, é que Jesus não veio para nos libertar de alguma dificuldade material, ou de alguma falta de trabalho, ou de alguma... Ele não veio para isso. Ele veio para nossas doenças, enfermidades, nosso pecado. Não há passagem nenhuma no Novo Testamento que fala que Jesus veio para nos tirar toda a dificuldade da vida. Não, nossas enfermidades, para a gente poder trabalhar, para a gente poder fazer acontecer as coisas. É nossas doenças. É nossos pecados para a gente ter a vida eterna. Mas não para a gente ter vida boa na terra, não. A gente está debaixo da chuva. Se a gente quer as coisas boas, vamos de manhã, vai trabalhar. É isso. Não é? Não é, Elias? Tem que levantar cedo. Você levanta cedo. É por isso que você está bem sucedido.
Mas é verdade. Não tem essa coisa, dá lá alguma coisa, Deus vai te dar, você vai ficar dormindo. Isso não existe. Pensamos que o seu sofrimento era castigo, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados, por causa da nossa desobediência. Sofreu o castigo para que fossemos restaurados e recebeu açoites para que fossemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas e deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. A gente é ruim, a gente mesmo que cometeu coisas ruins. Mas ele não falou, então tudo bem, vocês querem a salvação? Vocês vão ter 1 ano para pagar os seus pecados. Ele não falou isso, não. Apesar da gente ter se desviado, a gente fazer as coisas ruins, ele não nos pede nada. Ele não fala, não, então você vai ter que reservar 1 hora por dia para pagar seus pecados. Assim você vai ser salvo. Não, que graça. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. No entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Nunca achou ruim. Falou, mas vocês veem o que eu tenho que sofrer por causa de vocês. Nunca falou isso. Ele nunca falou, não, tudo é sofrimento, é porque vocês são ruins. Sai de lá. Não, ele falou, não, a minha missão veio aqui para vocês, para quem me aceita como filho de Deus, como Deus, que aceita meus mandamentos, eu vou sofrer, eu vou endossar os pecados de vocês. Porque vocês são criação do meu Pai. Vocês são filhos de Deus. Mas para ter a salvação eterna, eu tenho que sofrer por vocês. Para quem se arrepende dos seus pecados. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores. Não abriu a boca. Mais uma vez ele fala, não abriu a boca. Condenada injustamente. Foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes. De sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido, olha como é importante que vem. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado ninguém. Ainda assim foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Agora vê como isso aqui como a profecia entra em detalhes, riquíssimos, importantíssimos. Porque aqui tem um detalhe que é colocado. Ele fala assim, ele foi colocado num túmulo de um homem rico. Ele nunca tinha tido nada. Mas lá tem alguém que falou, um homem rico, que falou, não deixa ele assim, não. Põe ele aqui nesse túmulo. Ele tem um túmulo grande, com uma pedra grande, bonita. Põe ele lá. Ele foi... Mas isso aqui ele falou, são detalhes que a gente não presta atenção. Mas depois, quando a gente vê onde ele foi enterrado, sepultado, foi realmente de um homem rico, que cedeu esse túmulo para Jesus ser colocado lá. Porque ele não tinha lugares, porque naquela época eles compravam um pedaço de terra para pôr os mortos, né, da família. Ele não tinha. Então, até nisso tem um detalhe aqui na profecia de Isaías. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo se causa-lhe dor. Quando, porém, sua vida foi entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes e terá vida longa. Quem são os descendentes de Jesus? Somos nós, os salvos, os santos, o corpo de Cristo, a igreja. Mas você lembra quando eu falei, tem uma coisa importante aqui? No versículo 8, estava escrito,
ninguém se importou dele morrer sem deixar descendentes. Porque ele não casou, ele não teve filho. Então, naquela época, eles viam, e a gente vê eles viam ele como um cara ali nasceu, não tem nada, não vai ter legado nenhum, não tem filhos para falar de quem ele era, entendeu? E ninguém se importava. Isso aqui não presta para nada. É um ninguém. É um João ninguém que tá lá. Mas quando, porém, sua vida foi entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, eterna, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos, porque agora está vivo, ele ressuscitou. O plano do Senhor está prosperando nas suas mãos, porque nós somos descendentes, ele está fazendo descendente. A cada dia tem gente que se converte e que vão aumentando a igreja de Deus, né? A igreja de Jesus Cristo, o corpo de Cristo. E o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Ressuscitarão. Quando ele vir, tudo que resultar da sua angústia ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos. Veio interessante, não está escrito que todos serão considerados justos, hein? Mas que muitos. Quer dizer que todos não serão salvos. Como tem uns que falam, não, porque a predestinação, Jesus pagou pelo pecado de todos. Não é. Ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. E eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Foi contado entre os rebeldes. Realmente, ele foi contado, ele foi um rebelde, crucificado, porque foi visto como os fariseus estavam falando, não, isso aqui não é filho de Deus. Ele vem lá para pôr a discórdia. Levou sobre si a culpa de muitos, de novo, no último versículo, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Então, duas vezes ele fala de muitos, e não de todos. Então, isso é bem claro, que a gente, para poder ter parte ao reino de Deus, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Tem que se arrepender, a gente tem que merecer, entre aspas, ser filhos de Deus. Não a graça é gratuita, a salvação, mas para quem se arrepende, e não para todos, para muitos que vão se arrepender, estes terão realmente o merecimento da vida eterna, por ter se arrependido e ter seguido os preceitos